Vamos falar de drenagem pós-operatória, coisa maravilhosa. Gente, o pessoal que quer trabalhar com drenagem ou vai para drenagem para gestante ou vai para drenagem pós-operatória, pessoal, porque não tem como, querendo ou não, a pessoa que está trabalhando, que está disposta a fazer uma cirurgia, ela tem que estar disposta também a cuidar depois no pós-cirúrgico, senão ela perdeu toda, né, a cirurgia dela. E é muito importante você estar preparado, preparada para fazer o atendimento dessa pessoa, né? Querendo ou não, todo o investimento que ela teve ali no corpinho dela, todo o investimento que ela teve ali na cirurgia, você precisa estar preparado mesmo, pronto para aquele atendimento, para conseguir aí proporcionar cada vez mais resultados. Não é em quantidade de sessão, mas é em qualidade de sessão que a gente está buscando aqui, tá? Então nessa aula aqui eu tô querendo mostrar para vocês as 3 fases, tá, do pós-operatório, que é muito importante. E a primeira fase é a fase inicial do pós-imediato, tá? Essa fase inicial é uma fase em que você precisa realmente cuidar muito bem do seu cliente. Se for uma cirurgia aí que ela não consegue, ela ou ele não consegue abrir os braços, você precisa ajudar a lavar o cabelo, né, a cuidar da pele, de repente fazer a barba se for homem, né, observar e perguntar para o seu cliente, você está precisando de ajuda, você tem, eu gosto sempre, gente, de avisar a pessoa, né, que eu gosto de conversar com ela antes da cirurgia, fazer o pré-operatório, né, como que é o pré-operatório? Massagens relaxantes, hidratar bem a pele, evitar banho muito quente, pedir para ela estar bem hidratada ou ele estar bem hidratado, pedir para fazer exames, né, de vitamina D, de vitaminas sais, ver se está tudo bem com né, essa manutenção do organismo, para o organismo estar funcionando bem, se o intestino está funcionando bem também. Se não estiver, você pode fazer uma parceria com uma nutricionista, porque as fases da cicatrização, elas são muito influenciadas. Se a pessoa estiver comendo alimentos muito inflamatórios, ela pode ter complicações seríssimas no pós-operatório. Então você precisa estar preparando essa pessoa para isso também, né? E no pré-operatório, pessoal, além de fazer as massagens relaxantes, hidratar bem a pele da pessoa, eu uso, assim, óleos vegetais de boa qualidade, extração a frio, com cremes neutros de boa qualidade, né? Com óleo essencial de lavanda ou algum óleo essencial que consiga proporcionar para essa pessoa um preparo mental, físico, né? Para diminuir a ansiedade, a pressão arterial, para ela conseguir ficar bem calminha para aquela cirurgia, né? Se preparar o corpo dela para aquela cirurgia. E assim, o mais importante mesmo, é essa pessoa sentir confiança em você, né? Então, no pré-operatório a gente vai fazer aqui um trabalho bem interessante para que você consiga pegar o contato desse médico, manter essa pessoa bem calma, saber qual vai ser o horário da cirurgia, o hospital que ela está operando, o contato de emergência dela caso tenha alguma complicação. E eu sempre gosto também de manter um contato com esse cirurgião. Cirurgiões normalmente eles são muito ocupados, né? Normal, que bom, né? A gente espera que sejam mesmo para tá, né, dando ali um suporte ali para aquele paciente, mas, né, que atendo vários pacientes também para que você consiga ter um profissional de procedência ali te ajudando, mas você tem que ter o contato pelo menos da equipe desse profissional, desse médico cirurgião. Então, pegue o telefone da instrumentadora, né, ou da auxiliar desse médico para que você consiga ter um suporte pós-cirúrgico também. O que eu gosto sempre de perguntar pro médico, se teve alguma complicação durante a cirurgia, se a cirurgia foi adequadamente da forma que ele achou que seria, né? Se for uma cirurgia muito grande, você tem que entender que pode ser que um lado tenha algum probleminha, outro não. Pode ser porque normalmente o médico auxiliar, que está do lado esquerdo normalmente do paciente, ele vai fazer um lado e o de suturar, por exemplo, e o cirurgião, né, oficial, vamos dizer assim, responsável, vai fazer o outro lado. Se a pessoa tem escoliose, observa isso, tenta falar com ela para, de repente, né, fazer um alinhamento postural, melhorar a postura dela para que ela não tenha complicações, né, de aderência. Por exemplo, uma pessoa que tem um desvio na coluna muito grande, fica só de um ladinho, a coluna está muito curvada, ela pode ter uma fibrose naquele lado. Então, o pré-operatório, né, que é uma fase pré-inicial, aí é muito importante. Depois que ela faz a cirurgia, já vem as próximas fases. Então, a fase 1, que é a fase, né, inicial de pós-operatório imediato, você tem que tomar cuidado com os curativos, né? Você tem que trabalhar sempre com luva para não ter nenhum tipo de contaminação.
e você tem que perguntar para esse médico como que ele quer que você trabalhe. Então, se a pessoa tem cinta, eu fiz um pós-operatório de lipoaspiração, que era uma hidrolipo. Então, o médico injetou, né, uma mistura com sais mesmo, né, com água, soro fisiológico, né, no caso, para fazer essa lipo, para como se fosse assim, ficar mais maleável o tecido para fazer essa lipo para a cânula entrar. E, bom, eu fazia drenagem em cima da cinta. O que eu fiz? Eu primeiro tirei a cinta, olhei onde estavam ali as suturas, os pontos que a cânula entrou, ele não suturou, ele deixou o ponto aberto e foi incrível, essa cirurgia foi ótima. Eu realmente vi muito resultado em deixar o ponto aberto, mas enfim, é técnica de médico, a gente não palpita no que o médico faz, gente, nunca. O médico faz o que ele quiser e a gente faz o que ele quiser também, é assim, tá? Porque a responsabilidade é dele. E aí, gente, o que ele me falou, tá? Patrícia, você vai drenar em cima da cinta. Eu drenei em cima da cinta, levando a minha mãozinha, drenando esse líquido para onde estava o furo da cânula. Gente, eu nunca tinha feito isso, foi um resultado incrível, incrível mesmo, e a pessoa sentiu assim, teve muito resultado, tá? Então, assim, basicamente o que a gente pode fazer, drenando esses líquidos para esse ponto, é muito legal. Ai, Patrícia, mas a pessoa não fez isso, ela fez uma abdominoplastia com lipo, mas o médico não deixou nenhum ponto aberto, nem nada disso, tá? Então você vai perguntar para o médico, no pós-operatório imediato, por exemplo, a pessoa operou anteontem, já veio hoje, ou ontem já veio hoje, tá? Doutor, posso tirar a cinta? Pode, tá? Doutor, como que vai ser a conduta com relação ao curativo? Ah, então, refaz o curativo dela, então você vai ter que refazer o curativo, tá bom? Vê como é que o curativo que o médico fez tá ali, pergunta para sua cliente ou para o seu cliente como que o médico sugeriu que ela fizesse aquele curativo, e se ela não souber como que é, você vai olhar primeiro como que tá aquele curativo para fazer exatamente igual. Sempre tem um saco grande de micropor na sua casa, né? Desculpa, de gaze e micropor aí na sua casa ou na sua clínica, tá bom? No seu espaço. Normalmente nos primeiros dias, nessa fase inicial, a gente vai na casa da pessoa, tá? Se a pessoa tiver quem traga ela para o seu espaço, você tem que ter uma maca bem legal, ajudar ela a subir adequadamente na maca, tá? Tem que ter uma escada para ela subir, e também você precisa ter travesseiros, triângulo dependendo, ou uma maca que dobra, que inclina a parte de cima para que você consiga ali deixar a pessoa cada vez mais confortável, tá bom? Ela tem que estar confortável, não pode estar estirando nesse momento nada de cicatriz. A cicatriz tem que estar zero tensão negativa, para falar a verdade, negativa. O que é tensão negativa? Ela não pode estar de forma alguma estirando essa cicatriz, tem que estar com a perninha, né, flexionado, o joelhinho flexionado, ou o tronco flexionado, né? Ela nem vai conseguir esticar, gente, mas por favor não forcem essa pessoa para esticar esse tronco, tá bom? E a drenagem tem que ser leve, né? Esse cuidado imediato é você cuidar, perguntar para o médico o que você vai fazer, se você vai mexer no curativo ou não, sempre atender de luva e, além de tudo isso, conseguir, né, trabalhar também com esse cliente para que ele consiga aí ter um suporte de dar banho, né, ir na casa da pessoa e tudo mais, ok? Então, o pré-operatório imediato, o pós-operatório imediato é basicamente isso, tomar esses cuidados. Outro cuidado também muito importante no pós-operatório imediato é você olhar se a cinta está adequada, tá? Então, pega o contato do lugar que fez o ajuste da cinta da sua cliente. A sua cliente ou seu cliente tem que estar usando a cinta direito, tá? Não peça, se eles não quiserem usar a cinta, fale para essa pessoa, olha, se você não usar a cinta, você vai prejudicar muito o seu resultado. Ai, mas eu sinto muito calor. Ai, mas me aperta e me dá falta de ar. Tá, então a gente vai ligar lá no espaço que fez o ajuste da sua cinta, tá? E vamos explicar para eles o que está acontecendo e ver se esse ajuste foi feito adequadamente. Ah, tá tudo certo, tudo foi feito adequadamente. Então você vai perguntar para a pessoa como ela está lavando essa cinta. Se ela estiver lavando com água do chuveiro, você já vai falar assim, queridinha, meu bem, minha querida, meu querido, não pode. Olha lá, né, as instruções para você lavar a sua cinta. Só pode com água fria, tem que secar na sombra, não pode secar no sol. Eu vou falar um detalhezinho básico aqui. A pessoa ela foi lá, pegou, lavou na pia do banheiro e aí ela estendeu aonde?
Aonde você liga o chuveiro. Então, na hora que ela estava tomando banho, aquela água quente caiu na cinta. Aquela cinta encolheu, a água quente encolhe a cinta, gente. Então, por favor, qualquer tipo de cirurgia, aquele tecido cirúrgico, ele não pode com água quente, ele não pode com calor, porque senão ele encolhe. Paty, a pessoa colocou realmente lá na água quente, pôs para secar no sol. Oh, meu Deus do céu. Aí ela vai sentir apertar mesmo. E se a cinta estiver muito apertada, essa cirurgia vai ter complicações. Então, ela não pode estar muito frouxa, ela não pode estar muito apertada. Ela tem que estar ajustadíssima para aquela pessoa. O que você vai falar para sua cliente ou para o seu cliente? Você vai falar assim, coloca dentro de uma sacolinha plástica limpa, tá? Não vai colocar a sacola que ela trouxe, sei lá, né, o tênis dela, sujo. Não, vai lá numa sacola limpa, você vai colocar dentro da geladeira por 20 minutos, de 20 a 30 minutos. E aí sim você coloca a cinta, tá? Bem geladinha. Ai, sinto calor. Tá, minha filha, enfia um ar-condicionado ou um ventilador na tua cara, mas não tira essa cinta, vai ter muita complicação. Você pagou tão caro para chegar aqui, né? Então, por favor, vamos fazer uma cirurgia bem feita, uma coisa bem feita. É normal a pessoa estar deprimida nesse momento, tá? Então, você tá ali para dar um suporte psicológico para ela. Por que que é normal? Porque hoje em dia as pessoas têm muito essa mania de imediatismo. As redes sociais trazem assim, tenha um peito perfeito. Ah, você tem um peito muito grande, faça aí uma mastopexia, levanta seus seios. Ela acha que ela vai sair do hospital com o seio levantadíssimo sem cicatriz nenhuma. Ela nem sabe que ela vai ter cicatriz. E muitos médicos não explicam isso para ela. Por isso que é importante você trazer para essa pessoa, né, uma realidade que essa cirurgia vai ter resultado, em média, depois de um ano. É depois de um ano, gente. Então, assim, eu fiz uma cirurgia plástica, eu fui amar realmente a minha cirurgia plástica depois de um ano. Porque até um ano, o corpo está se remodelando ainda, o corpo está se adaptando ainda. E ainda se for uma lipoaspiração, ela pode ter fibrose aderência, ela pode não gostar da cirurgia por anos, enquanto ela não tratar essa fibrose. Por isso que é importante você trazer para a consciência dessa pessoa isso, tá? Então, ó, pós-operatório imediato, por favor, tomem esses cuidados, tá bom?